muita alegria e abrimos essa mesa ao vencedor das batatas 30 anos, crítica da cultura e processo social. Eu quero é uma grande honra receber o professor Roberto Schwartz, sua primeira participação no POC. Gostaria de, desde já, agradecer a gentileza com que aceitou o convite feito por mim e por Nick Schwartz, coordenadores do GT de Pensamento Social do Brasil, e propôs essa mesa à ANPOC. Agradeço ao professor Sérgio Miceli e à professora Heloísa Starling, também que terem aceito nosso convite. Enfim, nós vamos começar ouvindo o professor Roberto Schwartz, depois passamos à professora Heloísa Starling, por fim o professor Sérgio Miceli, e então abrimos para questões do público. Certo? Muito obrigado. Passo então a palavra ao professor Roberto Schwartz. Bom dia a todos. E mais nada, quero agradecer a Nick Schwartz pelo conselho, pela organização dessa mesa, que me deixa feliz, e pelo convite de participar dela. Eu vou ser breve, porque acho que meu papel, no caso, é mais de ouvir, de aprender e de falar. Vou então contar a vocês alguma coisa sobre o contexto inicial do meu trabalho, por volta de 1963, 64, já faz algum tempo. O ponto de partida foi a impressão de que a ironia de Machado de Assis era muito brasileira. Essa não era a opinião corrente. De modo geral, Machado era considerado o menos brasileiro dos escritores brasileiros. O maior, mas o menos brasileiro. Então, resolvi apostar na minha opinião contrária e estudar esse assunto como tese de doutoramento. Trocando em miúdos, o que me impressionava na ironia de Machado era o vai e vem entre uma certa coisa um pouco impertigada, a linguagem ultra correta, a finura analítica, muita citação clássica e, de outro lado, algo que não era isso, que vinha das relações sociais características do país, aquelas que discrepavam do modelo burguês canônico ou europeu. Para mim, essa era a arte de Machado. Procurei então caracterizar essa arte como sendo a combinação regular entre um tom de classe cosmopolita, um tanto oficialista, e os desvios característicos da sociedade brasileira. Vocês notam que essa intuição não pode ser classificada como formalista nem como conteudista, se esses termos forem exclusivos. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Formalista, porque estuda um padrão de ironia, um pequeno movimento recorrente, uma célula formal que dá um tom a uma prosa literária. Conteudista, porque entra na substância desse movimento, dessa célula, e porque procura explicar a sua representatividade nacional. Dito isso, impressões não vêm sozinhas. A atmosfera da época
era marcada pela volta do marxismo crítico depois da morte de Stalin em 53. Na Faculdade de Filosofia, na USP, essa volta tomou a forma de seminários de leitura do Capital. No plano das ideias estéticas, o contexto era dado pela entrada das ideias planiculturais no Brasil, o inovador da Lima, com participação, o seu participação teórico, metodológico, muito importante, que é de apostar em grandes obras analisadas com minúcia internamente no detalhe, acabam permitindo revelações importantes sobre a sociedade contemporânea. Sobre o trabalho do Foucault, a ideia de que a análise estética é um revelador importante sobre a sociedade do tempo. E no plano nacional havia a radicalização social do nacional-populismo a partir do segundo governo Vargas. O quadro mais geral. Voltando à minha impressão inicial, dentro das minhas possibilidades, eu estava dando sequência a um programa crítico apresentado por Antônio Cândido em 1961, num congresso de crítica literária em Assis. Foi uma apresentação curta, de 15 minutos, mas para quem prestou atenção, foi histórica. Eu acabava de informar. Antônio Cândido se opunha, à crítica positivista, para a qual tudo está nos elementos externos da obra, nos fatos de sua história, no contexto, sem considerações internas, de composição ou de forma. E 2, Antônio Cândido se opunha ao formalismo, para o qual a análise interna prescinde da história externa e não remete a ela. O programa de Antônio Cândido, propriamente dialético, propunha que se estudassem os processos de estruturação, pelos quais elementos do mundo externo, do mundo histórico, se tornam elementos internos à estrutura literária, onde desdobra a sua potência formal, por mais modificados que sejam. No panorama crítico internacional, esta era uma posição de ponta, que procurava historicizar os avanços do formalismo norte-americano no período, superar as limitações estéticas do sociologismo e desdogmatizar o marxismo corrente. Como naquela altura os frankfurtianos eram quase desconhecidos no Brasil, é interessante assinalar a convergência com eles no capítulo da forma. Aqui um parênteses, é uma coisa que pouco dita e merece uma reflexão à parte, era a posição avançada que a USP, na época, na área de ciências sociais, na área humana, ciências sociais, buscava no contexto do debate metodológico dos termos. Uma coisa que nós hoje quase não podemos imaginar. Houve um momento na USP, nos anos 40, 50, que realmente, da parte dos professores mais evidentes, houve um esforço de estar em dia criticamente uma teoria, no seu campo perspectivo, uma teoria contemporânea, e de dar um passo à frente em relação a essa teoria, impulsionado pelas circunstâncias brasileiras. Isso é uma situação teórica que nós hoje não podemos imaginar, mas que causava grande entusiasmo e efervescência e foi muito produtivo intelectualmente. Então, um homem discreto, sem análise como Antônio Cândido, isso não aparece. Mas o trabalho dele era uma resposta crítica ao estruturamento da época, ao estruturalismo da época, ao marxismo dogmático da época. Era uma verdadeira tentativa de solucionar as questões que o tempo tinha, que o tempo colocava, inspirado em pressões da sociedade. Isso foi uma circunstância muito especial.
social, mas é certo ponto efetivo. Em geral, ligado àquele tipo histórico brasileiro. Mas dito isso, eu precisava explicar por que o movimento que o Dr. Xavier quer estudar é brasileiro. Então eu quero localizar modo de ironia, tentar mostrar que é característica do Machado, que é meu passo seguinte, mas por que esse modo é peculiarmente brasileiro, correspondendo à minha impressão que era assim, o modo de ironia pode ser coisa, Aí então eu tive sorte. Dois meus professores, Fernando Henrique Carvalho e Maria Silvia Carvalho Franco, muito marcados pela leitura do Capital, acabaram de escrever teses em vistas de comum, ofereciam elementos de resposta. Fernando Henrique Cardoso, com Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, procurava mostrar que a escravidão, o desvio, não era o contrário do capitalismo, a norma internacional, ao qual, até certo ponto, até certo momento, ela, a escravidão, foi útil. Portanto, a oposição capitalismo e escravidão não era o que parecia. Atrás da fachada liberal, havia um mundo mental quase clandestino, discurso, sobretudo do âmbito social e europeu. Eram meandros da ideologia liberal, meandros brasileiros, dos quais Machado era mestre. Ainda assim, acaba faltando alguma coisa. Aí, vi a tese de Maria Silvia, sobre os homens livres na ordem escravocrata, onde ela estuda o desvalimento do homem livre e pobre diante do proprietário de cujo favorecimento depende. Ou, invertendo o ângulo, onde estuda a absurda margem de manobra de que dispõe o proprietário diante do homem pobre que depende dele. Com efeito, o proprietário pode se comportar em relação a depender, seja como um senhor à moda antiga, com o qual há uma relação de reciprocidade moral, seja como um burguês moderno, que não deve nada a ninguém, cada um por si. Em síntese, a tese de Fernando Henrique permitia ver uma relação peculiar do proprietário brasileiro com a ideologia liberal. E a tese de Maria Silvia permitia ver a relação, também peculiar, desse mesmo proprietário com os seus dependentes. Juntas, com os ajustamentos devidos, essas análises permitiam dar conta, na minha opinião, das situações básicas da ficção machadiana, bem como do tom da sua prova, além de explicar a sua relação com a estrutura social do país. E, sobretudo, sua originalidade, a originalidade de Machado de Assis. Vocês observam que Fernando Henrique desenvolveu seu raciocínio com base nas charqueadas do Rio Grande do Sul. Maria Silvia desenvolveu o seu esquema com base nos processos clínicos do Guaratinguetá, coisas muito locais e fora do centro, digamos. Né? Eu procurei retomar esses mesmos esquemas a propósito de Machado de Assis, que tratava da vida das produções culturais mais tecnicadas que o país já teve, que tratavam da vida na corte. Né? Então vocês veem como os esquemas sociológicos viajam sem perder vigência. E vocês veem como alguns aspectos básicos do país se dão um pouquinho no Rio Grande do Sul, um pouquinho na área dos caipiras em Guaratinguetá, e como os esquemas que você monta nesses lugares podem ser sintetizados depois discutindo uma coisa na corte do Rio de Janeiro e visando realmente uma compreensão profunda da situação brasileira. Eu acho interessante essa migração brasileira.
É claro que Maria Silva, Fernando Henrique e Antônio Cândido são escritores muito diferentes, o que seria absurdo forçar a semelhança. Naquele momento, entretanto, eles tinham pontos importantes em comum, que estimulavam um jovem doutorando a tentar uma síntese. Os três tinham a convicção de que a análise moderna deve ser estrutural e não pode ficar no acúmulo de fatos e observações. Por outro lado, os três se opunham ao caráter anti-histórico do estruturalismo. Procuravam desenvolver uma noção historicizada de estrutura, em sintonia mais ou menos próxima com o programa marxista. E, finalmente, no Brasil, essa historicização das estruturas, para os três, tinha consequências despropicializadoras. Guarde essa palavra que é importante. Essa historicização das estruturas tinha um efeito despropicializador. Eu passo a exemplificar. Fernando Henrique inscrevia a escravidão brasileira, que parecia um vestígio, um arcaísmo distintal, do movimento supranacional do capitalismo contemporâneo. Quer dizer, desconfinava algo que parecia uma sobra acidental do passado, desconfinava, desencravava a peculiaridade e escrevia no centro do movimento do contemporâneo. Tem uma operação de desprovincialização, descaitinização. Quer dizer, a escravidão deixa de ser uma caída, deixa de ser um especificismo nacional para passar a aproveitar o mundo contemporâneo. Maria Silva, por seu lado, tomava a figura mais confinada da cultura brasileira, o caipira, e o mostrava na sua relação também estrutural com formas modernas de propriedade. Então, essa criatura perdida do fim do mundo, Judas perdeu as botas de caipira, essa criatura passa a ser associada também ao movimento da riqueza contemporânea. Ela é desconfinada, ou desprovincializada. E Antônio Cândido tomava um comando despretensioso e secundário da literatura brasileira, as memórias dos sargentos de milícias, para mostrar a sua força até então invisível e a sua afinidade de estrutura com a sociedade nacional, concluindo com uma comparação com um romance-chave do liberalismo norte-americano. Você fala um romance secundário, coloca no centro da cultura nacional e depois compara esse romance com uma obra-chave do puritanismo americano, a Regra Escarlate de Robin. Então vocês veem também o arco desprovincializador dessa análise. Os três casos. Se tomarmos distância, veremos, vocês dirão se me engano, o reconhecimento da força das estruturas. B, o desejo de historicizá-las. E C, o sentimento de que essa historicização reescreve o país na ordem internacional em nova posição. Num certo plano, são passos em direção da dialética. No outro plano, era a correnteza em direção de 1964, esse avolumado. O peso das estruturas, o ponto de ruptura e a reinscrição internacional do país. No debate, talvez, vocês falaram de outros aspectos. Com paciência, é difícil e muito arriscado falar na frente da bibliografia. Então, acho que é um gesto meio suicida da minha parte, porque esse contexto do André e da Lília realmente são meus amigos ou não. A ver, então, se cumprimentar o Roberto, Bom, eu acho que é ainda mais suicida, uma vez que eu não sou horária, eu sou da história. Então, acho que vai ser necessário uma dupla paciência. Mas eu diria
existem algumas boas maneiras da gente se aproximar da ensaística do Roberto Schwartz. E eu vejo que, para um historiador, uma dessas maneiras seria talvez buscar um ponto onde essa ensaística extravasse os limites da teoria literária para evidenciar a riqueza e a diversidade de um campo discursivo chamado Brasil. E é claro que a força dessa ensaística, ela vem também do fato de que não existe um único ponto de extravasamento, mas são muitos os pontos de extravasamento para esse campo discursivo, que é o Brasil. Né? Um exemplo é a sugestão, por exemplo, a sugestão de que o tropicalismo foi uma expressão ambígua e radical da cultura política do seu tempo. E, ao indicar, o tropicalismo, ao indicar presente na proposta de entrelaçamento estético do moderno e o arcaico, os problemas do subdesenvolvimento e da constituição da identidade nacional para o povo. Mas o tropicalismo teria sido ambíguo, porque ele também, apesar disso, foi incapaz de se libertar das dicotomias e de promover uma ruptura com a identidade, com essa concepção de uma identidade nacional para o nosso povo. Ou então uma outra sugestão, muito mais polêmica, evidentemente, de densidade muito intensa, né, na configuração de uma leitura crítica do Brasil. O reconhecimento, e esse seria um outro ponto que eu acho importante da ensaística do Roberto Schwartz, o reconhecimento de que a ironia, de que a substância da ironia machadiana, ela tem a ver com a disfarçatez, a disfarçatez bem pensada de uma mistura brasileira entre o liberalismo e o escravismo. Desse reconhecimento, dessa mistura brasileira entre liberalismo e escravismo, vem uma discussão, nasce uma discussão muito importante para a produção do pensamento sobre o Brasil. A relação entre o mundo das ideias e o mundo das atividades políticas, em uma situação histórica determinada. Nessa discussão provocada pela ensaística do Roberto Schwartz, ganha um relevo a ideia de que existe como é peculiar a natureza do processo de absorção, de adaptação e, por vezes, de inserção de novos significados, que vai marcar a interface das ideias e da política, tal como isso aparece no Brasil oitocentista. Mas eu diria que isso aí rende uma discussão que eu acho que não se resolveu até hoje. Mas eu acho que também ganha relevo nesse ponto, a ideia de que, por intermédio do Machado de Assis, a literatura nos revela o lado mais obscuro da sociedade brasileira. Eu penso que esse é um ponto decisivo da ensaística do Roberto Schwartz. Demonstrar de que maneira a literatura afina a nossa percepção da realidade. O trabalho de aproximação entre a história e a literatura, que é produzido pela sua ensaística, ele não consiste em reproduzir o que o olhar do historiador capturou no real, mas em produzir uma visão mais intensa desse real. O olhar da literatura, ele deforma o mundo histórico e empírico para desvendar esse mundo. Ele perde o mundo histórico para recuperá-lo com mais nitidez. E se a gente quiser dizer, então, nos termos do Roberto Schwartz, fixado na forma literária, os textos machadianos, eles oferecem a máxima visibilidade à lógica sistêmica da sociedade escravista brasileira. Cerca de 13 anos, eu acho, separam a publicação de Ao Vencedor as Batatas e Um Mestre na Periferia do Capitalismo. E eu diria que, evidentemente, existe uma firme, apesar dessa distância temporal, existe uma unidade forte entre os dois livros, sustentada precisamente no argumento de que a grandeza de Machado de Assis, ela reside sobretudo na sutil e aguda capacidade de revelação dos processos sociais e históricos do Brasil do século XIX, processos que, dado a sua profundidade histórica, de alguma maneira, ainda hoje persistem no interior da formação social brasileira. E essa é uma outra chave que o Neto na periferia do capitalismo. O que nos diferencia, nesse caso, diz respeito à maneira como, na nossa história,
como que a nossa história nos inseriu na dinâmica do capitalismo internacional, com tudo que esse vínculo, que essa inserção tem de perverso e de vantajoso. E talvez venha daí, dessa forma peculiar de inserção na dinâmica do capitalismo internacional, a importância do conceito de periferia para a leitura que o argumento de Roberto Schwartz fornece sobre a narrativa de Machado de Assis. A periferia entendida tanto como polo dual, quanto como uma experiência que se dá à margem. Graças ao conceito de periferia, a narrativa de Machado de Assis pode ser lida também como produzindo uma reflexão sobre o moderno que se mostra por um flanco inesperado, quase como uma espécie de aberração brasileira ou latino-americana, que insiste em apontar as virtualidades retrógradas e grotescas dos principais projetos históricos de inserção do Brasil nos quadros da modernidade ocidental. Na prática, então, essa narrativa, ela opera com os impasses, com as estreitezas, com a crueldade, com o opressivo, produzido por uma variação historicamente perversa e periférica do moderno. Uma variação que, na obra de Machado de Assis, incide sobre a sociedade brasileira no momento da transição do Império para a República, para combinar a rigidez burocrática do sistema político e a violência extrema das formas de trabalho com a plasticidade tradicional das matrizes culturais brasileiras e aí, então, exibir a sua vocação governadora. Eu penso que o Roberto Schwartz, ele está correto nessa leitura. Isso é bem pretensioso, né, pai? Na desenvoltura espetacular, né, da prosa narrativa do Machado de Assis, esse acento amargo, as piruetas retóricas, petulantes, a ambiguidade moral, o desplante tranquilo e a intenção irônica do narrador, eles alimentam um mecanismo de corrosão que opera sobre a própria estrutura da narrativa e traz, como consequência, um duplo efeito. Por um lado, esse efeito vai potencializar, pela via da ficção, o sentido de mímese das relações de dominação próprias da sociedade brasileira. Vai dizer, então, o sentido de imitação fiel da disfarçatez de classe própria à nossa elite nacional, às nossas elites nacionais. Aqui, como diria o Brás Cubas, com seus fumos de pacholice, né, sua encadernação luxuosa e sua inacreditável disposição para amar o próximo, durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos, né, as nossas elites terminam sempre por desfigurar e subordinar ao seu controle tudo aquilo que foi trazido à cena nacional pelo moderno. As filosofias e as teorias científicas, as intervenções tecnológicas, os processos de democratização, as instituições políticas e a própria república. Em segundo lugar, esse mesmo efeito de mímese, ele também permite à prosa narrativa do Machado de Assis tomar partido das ilusões e da sorte de uma gente que se equilibra no outro polo da sociedade brasileira oitocentista. A população pobre do Rio de Janeiro, nem proprietária nem escrava, com a sua rotina anônima e obscura e com a sua vida organizada para cumprir o destino de dependência e servilidade a que a estrutura patriarcal brasileira, fixada, né, nesse arcaísmo das relações de trabalho, fixada